Olá, sejam bem-vindos ao 15º dia do nosso propósito de 21 dias limpando da minha alma os sentimentos negativos. O nosso tema hoje é limpe da sua alma o ceticismo. A palavra de Deus nos diz no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Hoje vamos falar do que para mim é sem dúvida o pior sentimento que pode alojar em nossa alma, que é o ceticismo, que é o mesmo que descrença total ou pelo menos uma dúvida em relação a algo que se acreditava. A Bíblia diz que depois do amor, a fé é a força mais poderosa que existe na terra. A vida de quem tem fé é sem dúvida uma vida diferenciada. O sábio Salomão diz que tudo acontece igual para todos, ou seja, todos enfrentaremos lutas e desafios, dias bons, dias ruins, mas a fé irá determinar como enfrentaremos os dias mais difíceis e será assim com qualquer pessoa, independente das condições físicas, sociais ou financeiras. No dia da angústia que todos nós iremos passar, a fé será o esteio que não vai nos permitir sucumbir. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a fé, pois não estão conseguindo vencer o maior desafio da fé, que é o crivo do tempo. Como nossa visão é muito limitada, existem muitas coisas que nós damos por certas que na verdade são ilusões, algumas que nós mesmos criamos e outras que Satanás cria para nos fazer acreditar que algo era de uma maneira e na verdade não é. E assim nós viemos nos decepcionar e ele consegue minar a nossa fé. Por exemplo, uma situação que nós criamos. Quando tomamos atitude seguindo o nosso próprio coração, sem buscar a orientação de Deus, e esquecemos que o coração é enganoso, e aí quando as coisas saem totalmente fora do nosso controle, não saem como nós imaginamos que seriam, culpamos a Deus por não ter correspondido nossas expectativas. Situações que o diabo cria, por exemplo, é comum quando pedimos a Deus algo, aí o diabo se adianta trazendo facilitações para nos desviar do plano maior que Deus tinha para nós. E como o diabo sabe que nós temos sérios problemas com a espera, fica fácil nos fazer cair em ciladas que mais tarde veremos que nada tinha a ver com Deus. E essas decepções, ao invés de nos ensinar a buscar mais a direção de Deus, alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, nos fazer buscar mais conhecimento de Deus na palavra, ela vai nos fazendo desanimar da fé, nos convence que orar não faz diferença, que o futuro é obra do acaso e que Deus não se importa conosco. Muitos até começam a acreditar, será que Deus existe? E quando nós percebemos, o ceticismo já tomou conta da alma. Uma coisa que todos que estão se vendo desanimados com Deus e com a sua fé precisam saber é que a fé não se guia por vista. Se você está vendo, não precisa ter fé. Mas quando você não está vendo nada, mas existe uma certeza em seu coração, o nome disso é fé. E a fé move a mão de Deus. Em muitos versículos da Bíblia, nós vemos Deus falando veementemente que ele abomina a imagem de escultura. E por que mesmo sabendo disso, muitas pessoas sentem dificuldade em abrir mão delas? Porque são os deuses que elas conseguem ver. E acreditar no que se vê, com certeza, é muito mais fácil. Quem tem um oratório em casa com uma imagem, se ajoelha diante dessa imagem para fazer uma reza, uma oração, ela já encontrou a direção que ela vai seguir. Então, de uma certa maneira, não é em Deus que ela está colocando a confiança dela, mas sim naquilo que ela está vendo. Quem decide viver pela fé vai enfrentar todos os dias o desafio de seguir crendo, ainda que não esteja vendo nada, ainda que as coisas não saiam como esperava, ainda que as coisas não aconteçam na hora que elas gostariam que acontecesse, ainda que elas vão seguir crendo. Muitas vezes teremos que nos ajoelhar diante do nada, mas com a certeza de que tudo o que precisamos está bem à nossa frente, porque o nosso Deus é conosco. Talvez na sua alma você já percebeu que a sua fé não é a mesma de antes, que o excesso de decepções, expectativas frustradas e orações não respondidas estão minando a sua fé.
Talvez você sente que está esfriando com Deus, que tem orado menos, tem buscado menos e aos poucos está se distanciando de Deus, se apegando cada vez mais ao mundo. Se você tiver coragem hoje e sinceridade de admitir que a sua fé não é suficientemente forte para trazer para a sua vida o milagre que você precisa, então essa oração é para você. Que em nome de Jesus hoje, todo ceticismo venha dar lugar a uma fé sólida e inabalável que vai crescer a cada dia mais até ser suficientemente forte para trazer para a sua vida todas as vitórias em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar cada uma das pessoas que estão sentindo, Pai, dificuldade de crer. Pessoas, Deus, que estão perdendo a fé a cada dia, às vezes pelo excesso de problemas, de dores, de angústias, de decepções. Pessoas que oraram e não viram as respostas das orações. Pessoas, Deus, que já estão desanimando de tudo, que já não estão acreditando mais, estão sem forças para buscar no Senhor. Eu peço que em nome de Jesus Cristo hoje, Pai, o Senhor esteja derramando nos corações uma porção sobrenatural de fé, que elas possam crer no Senhor, para que elas possam ver o milagre que vem de Deus. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, a fé dos seus filhos venha crescer a cada dia mais, até ser suficientemente forte para fazer com que elas experimentem milagres todos os dias e que todas as almas, Deus, em que o ceticismo entrou, vai dar lugar a uma fé sólida vinda do Senhor. Isso é o que nós pedimos em nome de Jesus e quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.